Vocês estão vendo a minha apresentação? Agora sim. Sim. Agora sim. Maravilha, gente. Bom, gente, antes de mais nada, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo. Tem um microfone que está aberto? Obrigado, resolvi. Queria agradecer a presença de todo mundo. Meu nome é Kenneth, eu sou pesquisador da FGV, professor do IBMEC Rio, por isso que eu estava comentando aqui com vocês, com relação ao calor. E eu trabalho hoje como coordenador associado no projeto que a gente chama, é um subprojeto do projeto de demonstradores, né, da segunda fase, em que a gente chama de fluxo de caixa, né, projeto P6. Esses nomes, essas siglas, não se desesperem, isso não é relevante para os participantes, mas para a gente se organizar mesmo. Junto comigo está a Cecília Lobo, que está aí com vocês, a Isis Domingues e o Lucas. São 3 pesquisadores aí que compõem esse subprojeto dentro dos demonstradores, né? A ideia aqui, pessoal, é fazer um overview histórico, né, de como é que a gente chegou aqui dentro desse subprojeto, dar uma ideia do que o projeto está desenvolvendo, qual é o objetivo dele, o que está propondo, e os próximos passos, e deixar uma parte da reunião, uma parte significativa, para perguntas e respostas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o projeto, sobre esse subprojeto especificamente, esse é o momento, tá bom? Então, com relação ao histórico do projeto, né? O projeto começou, a primeira fase dele, em 2021. Esse projeto, o demonstrador, a ideia ali era construir, né, algumas peças aqui no Brasil, principalmente peças consideradas aí classe A, né, ferramentas classe A. O Demestre foi responsável aí por construção da porta e o Decolab pela coluna B, né? Esses 3 projetos eles foram conduzidos pelo ITA e pela FGV inicialmente, e a partir desse projeto, que durou quase 3 anos, a gente levantou alguns requisitos junto com os gestores, né, da cadeia da ferramentaria, que, por sua vez, a gente acabou incluindo na segunda fase desse projeto, nos demonstradores 2.0. Dentro da primeira fase do projeto, né, a gente atuou com várias empresas e IES, então, desde montadoras, GM, Renault, Nissan, Toyota, teve aí a FGV, o ITA, o Senai também teve bastante próximo, e várias ferramentarias, sistemistas e fornecedores dentro da cadeia. Então, foram bons anos aí de trabalho junto a esses profissionais. A gente conseguiu coletar vários dados interessantes, vários insights, várias demandas do setor, chegamos a resultados bastante consistentes e que nos conduziu à segunda fase desse projeto, que é essa agora que começou no início do ano. Um dos braços, né, desse projeto era o diagnóstico competitivo feito pela FGV. E a ideia desse diagnóstico era tentar entender um pouco melhor como que a cadeia da ferramentaria era vista pelas montadoras e quais eram os principais problemas ali, principalmente quando a gente pensa em desempenho, o que a ferramentaria tinha proposto, né? Qual era a realidade da ferramentaria naquele momento. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, o diagnóstico ele está bastante descrito, né? Ele tem um relatório, tem uns gráficos ali, né? Que você pode, inclusive, ter uns gráficos dinâmicos, né? Dentro do site da FGV. Cecília, eu te mandei pelo WhatsApp o link, se você puder colocar no chat para a gente, caso alguém queira ter acesso ao diagnóstico. Mas, falando do diagnóstico assim, de forma mais ampla, o que a gente perguntou, né? Primeiro, entender como é que os clientes, as montadoras sistemistas, enxergavam a ferramentaria, como as ferramentarias se enxergavam e como as ferramentarias enxergavam elas perante os concorrentes. E aí, quando a gente pensa em concorrentes, a gente pensa em ferramentarias asiáticas, né? Principalmente coreanas e chinesas.
O que a gente encontrou no final das contas é que os clientes das montadoras percebiam basicamente as ferramentarias ali com um desempenho baixo. Então, quando a gente pega esse gráfico, assim, quase todos os fatores competitivos eles estão ali ou na ação urgente, que é aquele que precisa uma atuação mais imediata, ou no quesito melhoria, tá? E isso mostra para a gente uma coisa bastante importante, que quando a gente compara as ferramentarias, principalmente com as ferramentarias internacionais, ferramentarias brasileiras, né, o desempenho é considerado baixo em todos os quesitos, tá? E uma das coisas que a gente percebe é que, ao longo desse diagnóstico, foi que, basicamente, as ferramentarias brasileiras, elas não tinham nenhuma desses quesitos, desses atributos, né, de desempenho, em que elas se destacavam assim. Então, por exemplo, a gente pega uma ferramentaria específica, ela tinha basicamente as mesmas notas em todos os atributos que outras ferramentarias, o que a gente percebe que não havia uma diferenciação muito grande entre o setor. Basicamente, o desempenho era um desempenho bastante similar entre todas as ferramentarias pesquisadas. Isso fez com que gerasse alguns insights ali, uns subprojetos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo à frente. Além do diagnóstico, a gente fez alguns workshops ao longo desses 2 anos e meio. Foram 6 workshops, né? Alguns no ITA, um na FGV, 2 na FGV, né? Outro na Gaspec. E ao longo dos workshops, a gente foi conseguindo coletar algumas demandas das ferramentarias. Então, quais seriam os principais gargalos, quais seriam os pontos que as ferramentarias achavam que precisavam ser discutidos, quais eram as principais dores, tá? E a partir disso daí, a gente elencou alguns pontos que valia a pena ter um trabalho um pouco mais redobrado, né? A partir desses pontos, a gente criou 5 comissões. Então, teve a comissão de plataformas e compras coletivas, em que iriam discutir ali se havia essa possibilidade de fazer compras via uma plataforma de forma conjunta. A comissão 2 trabalhava a padronização, né? Aparentemente, cada montadora tem o seu sistema, o seu padrão. Como é que a gente conseguiria padronizar tudo isso dentro de uma única régua? A comissão 3, que é a comissão do fluxo de caixa, veio para discutir os principais problemas ali de fluxo de caixa que as ferramentarias tinham. Então, foi falado vários pontos ali, como, por exemplo, as montadoras só pagam depois de 30, 60 ou 90 dias. E, para isso, você precisa antecipar recurso. E isso gera um problema gigantesco no fluxo de caixa. Então, isso também foi algo que foi apontado pelas ferramentarias ao longo desses workshops. Depois, a comissão 4, compartilhamento de ativos, se havia máquinas que poderiam ser compartilhadas. E a comissão 5, fabricação especializada nos aços, em aços. Uma das coisas que a gente surgiu, então, desses workshops, né, foi essa comissão de fluxo de caixa, que, por sua vez, gerou hoje o subprojeto de soluções para fluxo de caixa. Vocês estão vendo aqui uma foto, né? Essa foto, se eu não me engano, é na FGV. Tem alguns conhecidos aí de todos, né? E aí, a partir disso, o que a gente identificou, né? Então, teve aquela comissão lá atrás. Essa comissão ela foi estruturada compondo acadêmicos e ferramentarias. Então, a gente teve ali a minha participação dentro dessa comissão, a participação do Maurício, da Factus, a participação do Henrique, da FHS, e a gente tentou identificar ali quais eram os principais gargalos do setor. E uma das coisas que a gente entendeu foi que esses gargalos, eles eram bastante prejudiciais ao setor. A grande questão ali é que hoje precisaria, para você entrar num projeto desse, um projeto ferramental, ele custa aí, em média, pelo menos esse é o valor que foram nos passado lá atrás, por volta de R$ 2 milhões.
e a montadora ela faz alguns aportes ao longo de marcos muito específicos do processo produtivo, né? Do processo de desenvolvimento. E muitas vezes as ferramentarias precisam ou ter capital próprio para entrar em um projeto desse, ou precisam de alguma maneira antecipar esse capital via ou financiamento externo ou financiamento próprio, né, recurso próprio. Eles precisam de recursos para entrar no BID. E um projeto desse, de 2 milhões, acaba sendo recursos bastante robustos para essas empresas. O que, por sua vez, gera ali uma série de problemas que essas organizações vão precisar lidar. E isso faz com que a necessidade de antecipar esses recursos se torne cada vez mais importante, né? O grande problema é que, se você for para o mercado privado, antecipar recursos acaba se tornando bastante caro. Isso faz com que a margem do projeto, que já não é muito alta, ela acaba se corroendo ainda mais. Então, a gente entendeu que o grande problema ali era que os recursos precisavam ser recursos que precisava manter essa constância de recursos ao longo do desenvolvimento do projeto, tá? Bom, esse daqui é o demonstrador 2.0, o fluxo de caixa aqui é um dos subprojetos que pensa aí os novos modelos de negócio. Ao lado disso está o projeto de plataforma, que é conduzido pelo André, né? Já tem algumas reuniões que, ao longo das últimas semanas, que está acontecendo essas reuniões. A capacitação de gestores, que é o André Cherubini, que está presente aí na reunião. E, por fim, todos os projetos de melhoria técnica. A ideia é que esses projetos eles se unam, né, para a construção dos ferramentais via a plataforma do Conecta Mais. E aí, como é que surge a questão do fluxo de caixa nisso, né? Até mesmo por uma característica do próprio setor, eu conversei ao longo da primeira fase com quase 60 gestores, né? E essa frase ela surgiu de conversas com muitos deles, né? Que o setor da ferramentaria ou ele morre de sede ou ele morre afogado. Então tem uma discrepância ali, né? Uma fase de muitos projetos seguida de uma fase de poucos projetos. E claramente ali foi nos relatado, né, o quanto isso é prejudicial quando você pensa, por exemplo, no investimento de uma máquina, né, em que você consegue ocupar sua carga ali por um período e logo depois essa carga a máquina ela fica parada por um bom período. Isso faz com que até mesmo o investimento, né, ele leve muito mais tempo para ser pago. E isso faz com que gere vários problemas de fluxo de caixa nas organizações, e eu acho que isso acaba sendo uma constante na cadeia como um todo. Então, qual é o objetivo desse projeto, né? Primeiro, é propor uma solução financeira, e aí quando a gente fala em solução financeira, é uma política de pagamento, que a ideia é tentar mitigar ao máximo possível essa irregularidade no fluxo de caixa para os fornecedores da ferramentaria, né? A ideia é que o recurso ele esteja presente no momento da necessidade da construção do ferramental dentro da plataforma do Conecta Mais. E aí a plataforma do Conecta Mais, a ideia ali é que tenha um agente financeiro, né? A gente está chamando de agente financeiro, isso pode ser um banco, isso pode ser uma fintech. Quem vai ocupar esse espaço ainda vai ser definido ao longo do projeto, tá? E a ideia aqui é que a gente selecione esse agente financeiro e, a partir da seleção desse agente financeiro, haja essa antecipação de recursos. Então, diferente, por exemplo, de quando você vai para o mercado externo, né, para o banco, né, para o mercado privado, desculpa, e que você vai ter que pedir o recurso ali para o banco, que você é uma ferramentaria pequena e o banco vai olhar ali seu risco e considerar ele alto, e isso vai ser refletido em uma taxa. A ideia aqui da plataforma é que esse agente financeiro ele antecipa esse recurso, mas o recurso que vai pagar esse agente venha direto da montadora. Então, a plataforma ela vai estar ali
orquestrando esse recurso financeiro ao longo do processo produtivo e esse financiamento, a ideia é que a partir do momento em que a montadora vai pagar esse agente financeiro e não necessariamente a ferramentaria, né? Isso faz com que a taxa seja uma taxa que reflita o risco de uma montadora, que é um risco baixo. Então, a ideia ali é que tenha um processo de financiamento, que o recurso chegue no momento necessário, e aí a gente vai precisar da ajuda de vocês para entender quando é esse momento necessário, com uma taxa que seja factível, que seja realista de ser paga. Isso também a gente precisa entender com vocês o que seria essa taxa realista, tá? Para antecipar esse recurso. E o recurso viria direto da montadora. Basicamente, ali é quase como se fosse um aplicativo como um iFood, como um Uber, né? Não tem uma troca direta de recurso entre aquele agente que está prestando o serviço, né? Por exemplo, o motorista ou o restaurante, e o cliente em si. O cliente paga para a plataforma e a plataforma paga para o prestador de serviço, tá? A ideia aqui é que isso gere uma estabilidade financeira para o setor como um todo. Então, você tenha recursos para começar um novo projeto. Esse recurso não necessariamente precisaria ser um recurso próprio, então isso habilitaria algumas empresas a entrar em bids que hoje são inviáveis do ponto de vista financeiro, tá? de mobilização de recurso. Isso faria também com que algumas empresas que hoje já têm uma robustez um pouco maior pudessem pegar novos projetos, afinal de contas ela não está dependendo de recursos próprios para entrar em bids, tá? Isso faria com que aumentasse essa capacidade de investimento em ativos. Então, se você melhora a situação e a saúde financeira das empresas, faz com que empresas possam investir mais em novas máquinas, novos equipamentos. E a ideia é que isso fortaleça a competitividade da cadeia como um todo no longo prazo. Seja uma cadeia aí que tenha mais robustez financeira de lidar com essas incertezas, né, e esse movimento do mercado, e que isso se torne um pouco mais, a vida se torne um pouco mais fácil, né? Como é que a gente está pensando em estruturar esse projeto? Ou melhor, como é que a estrutura desse projeto ela está sendo feita? A primeira parte dessa estrutura é a gente tem que realizar uma análise, tá, do setor como um todo. A gente tem um conhecimento prévio que veio da primeira fase do projeto, mas a primeira fase do projeto não tinha um enfoque em fluxo de caixa. Isso acabou surgindo de diversas discussões, mas a gente ainda precisa entender melhor, principalmente qual é o atual modelo de pagamento que vocês têm junto com as montadoras e com os sistemistas. Logo depois, entender qual é a necessidade do capital ao longo desse processo de fabricação, tá? De desenvolvimento do produto. E, por fim, entender ali como que a gente consegue transformar isso em políticas de pagamento. Então, a ideia é tentar buscar essa análise da solução, e o que a gente está chamando da fase 2 de aplicação e consolidação é consolidar isso enquanto política de pagamento que vai ser, de fato, colocada, implementada dentro da plataforma do Conecta Mais. Tá? A plataforma do Conecta Mais hoje, para quem não está em nenhuma dessas discussões, ela já é uma plataforma que existe, ela foi feita pela Fundep, ela trabalha hoje basicamente com capacitação, então tem vários cursos de capacitação ali dentro da plataforma, e a ideia é que ali também se torne um ambiente de negócios. Então, que montadoras possam fazer pedidos via plataforma e a plataforma consiga contratar as ferramentarias e diversos outros fornecedores ao longo do processo de desenvolvimento. E, para isso, a gente precisa pensar dentro dessa plataforma, como que seria uma política de pagamento viável em que faça com que o setor e as ferramentarias envolvidas tivessem uma realidade financeira um pouco mais estável do que tem hoje.
quais são os benefícios para as empresas que vão participar dessa proposta, né? Primeiro, para as empresas que vão utilizar essa plataforma no futuro, vai dar maior previsibilidade e principalmente mais estabilidade financeira. A ideia ali é que você saiba quando o recurso vai chegar, né, e que o recurso vai chegar quando é necessário, tá? Isso faz com que a gente reduza diversos riscos ali associados a fluxo de caixa. Vocês conhecem isso, acho que melhor do que eu, e aumenta a sustentabilidade do setor como um todo, né? Afinal de contas, a gente cria... Hoje é um grande problema a questão financeira das ferramentarias, tá? Isso se torna um problema para o setor como um todo, as empresas se tornam mais frágeis em função disso, e isso faz com que a gente perca essa sustentabilidade ao longo do tempo, tá? Pensando em próximos passos, pessoal, como que a ferramentaria de vocês pode contribuir para esse projeto especificamente? Primeiro, disponibilização de dois recursos que são extremamente importantes e talvez os mais importantes, que é tempo e conhecimento. A gente gostaria muito de envolver vocês em algumas reuniões nas próximas semanas aí, né, principalmente pensando começar a fazer esse primeiro contato em julho e seguindo essas reuniões em agosto. A ideia é a gente conversar individualmente com vocês, ter algumas reuniões individuais com alguns atores chaves da cadeia. Pode ser vocês próprios, ou podem ser pessoas da sua empresa, ou pode ser indicações de outras empresas que vocês acham que faz sentido para o nosso projeto. A partir daí, entender um pouco melhor o setor e, a partir de algumas dessas reuniões, criar um grupo de trabalho que a gente se reúna de uma forma bastante esporádica, tá? Isso não vai ocupar a agenda de vocês ao longo do tempo. Convidar algumas agentes chaves da cadeia para participar disso e principalmente para entender um pouco melhor e bater um pouco melhor nas soluções e nos entendimentos que a gente vai tendo ao longo dessas entrevistas. Participação aí em workshops, né? A ideia no final é que a gente tenha alguns marcos ao longo desse projeto, diferente aí do André, que vai ter essas reuniões quinzenais. A ideia é que a gente tenha umas reuniões espaçadas a cada 6 meses, mais ou menos, que eu convide vocês e que a gente mostre o que a gente encontrou no projeto. E a ideia dessas reuniões é que vocês batam um pouco nessas soluções, tá? Tipo, olha, isso aqui não faz sentido, vai para esse caminho, isso daqui, na prática, se a gente levar isso para a ponta, isso não vai dar certo. E, a partir daí, tentar consolidar isso ao máximo. E chegar no final desse projeto aí com uma solução que ela seja viável e realista para o setor, tá? E a ideia é que vocês compartilhem aí essas práticas, esse conhecimento do setor como um todo. Pessoal, a ideia aqui, a minha exposição, era essa mesmo. Eu queria deixar um espaçozinho aí para a Cecília falar um pouquinho sobre um questionário que a gente está fazendo também, que esse tá aí vinculado a esses dois recursos que a gente mais precisa de vocês, né, que é um pouquinho de tempo e o conhecimento que vocês reuniram aí ao longo da carreira. Cecília, se você quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Olá a todos, obrigada pela atenção. Nós vamos estar enviando para vocês, provavelmente depois do feriado, então lá para uma terça ou quarta-feira, e a gente gostaria que vocês encaminhassem para quem tem esse conhecimento, que o que a gente quer. Obviamente, vocês viram que a gente já mapeou aí, baseado seja na fase 1, seja em visitas que nós realizamos, o fluxo de caixa hoje. Mas a gente gostaria de confirmar como que é o fluxo de caixa específico na sua empresa, e 2, e principalmente, qual seria a sua sugestão desse fluxo de caixa ideal, vamos colocar assim, e a gente vai estar, então, realizando algumas perguntas relacionadas à dificuldade e oportunidade relacionadas a crédito, como vocês se financiam hoje, vai ter, antes de tudo, um espaço grande para sugestões, né? E o que a gente mais precisa de vocês é justamente essa visão
de como é hoje e principalmente que tipo de necessidades vocês têm, porque o nosso papel vai ser justamente estar azeitando e melhorando essa relação. Então, a gente deve estar enviando terça ou quarta-feira esse questionário. A gente conta com a resposta de vocês para que a gente possa iniciar, e justamente como o Kenneth falou, daqui a provavelmente 6 meses ou um pouquinho menos, a gente faça uma grande reunião de validação e no meio tempo a gente vai estar entrando em contato individualmente ou via um grupo pequeno de trabalho, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, Cecília. Pessoal, eu queria deixar aberto para vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer sobre o projeto. Afinal de contas, o projeto é para vocês. Alguém tem alguma sugestão de bate-pronto? Se não tiver, a gente tem que uma dúvida relacionada à instituição que, no caso, vai fazer o aporte financeiro, o que vocês idealizam dentro da estrutura do projeto, né? Uhum. Essa instituição será dentro de algum órgão já financiamento, dos padrões comuns hoje aí de pesquisas, exemplo, Embrapa, Fundep, como que vai funcionar? Ou vocês vão colocar uma instituição privada dentro desse contexto? O que vocês idealizam? Essa é uma excelente pergunta. Elson, não é isso? Correto. Elson, obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. Hoje a gente pensou muito em fintechs, tá? Mas a gente precisa ter uma noção clara de como que a gente estrutura isso enquanto business, tá? E quais são os interessados em participar dentro dessa realidade. Então, bancos públicos tradicionais, bancos privados tradicionais e fintechs estão entre o que a gente pensa hoje. Mas a gente aceita a sugestão de outros órgãos aí que vocês têm esse contato direto. Talvez essa seja a grande questão dessas reuniões individuais, até mesmo para a gente entender como que vocês se financiam. E se existem outros órgãos aí que a gente não está pensando e que poderiam ser viáveis, a gente poderia entrar em contato com eles, explicar o que é o projeto, a função dentro da plataforma e se eles se interessariam ou não. Se tiver outras indicações, a gente super aceita. Estamos de braços abertos. Eu acho que a gente vai aguardar o questionário, até para ver o que vocês já têm, enfim, e poder fazer alguma sugestão. Tem que ver também, eu acho que você chegou a comentar, né, que o custo ficaria pela montadora? O custo do dinheiro, o custo financeiro? Ou vai ser pago pela ferramentaria? Então, na verdade é o seguinte, a montadora, ela contrataria a plataforma. Uhum. E a plataforma contrataria as ferramentarias. E esse custo financeiro de antecipar isso seria um custo financeiro que estaria dentro da contratação ali pela plataforma. Seria como se fosse uma taxa a mais. Até só para te adiantar aqui, eu ia deixar para colocar no questionário, nós tivemos num período um trabalho que foi feito com a Gestamp, que eles antecipavam o recurso através de uma operação de confirming pelo Banco Santander da Espanha. Então, o custo na época ficava por conta deles, né? Mas era um juro, não tem comparação com o juro do Brasil, né? Era muito mais acessível. Era uma operação que foi feita, até estava buscando o nome agora, porque eu não lembrava mais, mas chama Confirming. Daí tem que ver se é viável também, porque daqui a pouco tem que ver o tamanho da plataforma, se ela precisa captar recursos só aqui ou se ela pode captar fora, porque o nosso juro hoje é impraticável, né? Não tem como, né? Essa é excelente, Cláudio. Eu vou dar uma olhada nessa questão, vou entrar em contato com o Marcelo da Gestão. Uhum. O Kennedy Augusto, tudo bem? Tudo ótimo. Como você está, Augusto? Estou aqui do lado, hoje eu estou aqui. Supervisão aqui. Estou entrando em furão aqui nesse projeto. Ali que a Cláudia colocou, essa operação que era feita com dinheiro de fora, ela funcionava muito bem, né? Acho que a maior dificuldade da ferramentaria é
é a questão das garantias, né? Uhum. Conta que, em via de regra, por conta até dessa sazonalidade, etc., é comum que por períodos aí a ferramentaria esteja com problemas de cadastro, né? Usar Sim. o eufemismo. Então, a plataforma é interessante, a questão das garantias ali. Nós usávamos por muito tempo o seguro garantia, né? Isso, claro, é um custo a mais, mas ele viabilizava bastante as negociações, né? E por muito tempo a gente só trabalhou com adiantamento de cliente, a gente não usava recurso próprio justamente por conta essas questões todas, né? E funciona, só precisa ter essa questão de um cronograma bem estruturado e da questão das garantias do seguro garantia, etc., né? Viabilizar a forma a forma do fluxo de caixa, né? Certo? Entendeu? Porque para a ferramentaria o ideal é vários avançamentos, né, ao longo do processo, e às vezes para quem opera é ruim, né, porque é uma burocracia, né? Então essa é uma coisa que hoje talvez com a plataforma isso fique mais fácil, né, de fazer a análise do avançamento, né? Por exemplo, concluiu o projeto, aprovou o projeto, libera X, recebeu um material, comprovou o material, libera Y, Uhum. usinou 2D, estou dando exemplos aqui, né? É coisa mais picada, assim, uma expressão que a gente usa, né, do que grandes valores de uma vez só, né? Praticamente todos. E, Augusto, eu acho que foi bem interessante você falar essa questão dos seguros, isso também é algo que a gente já está olhando, mas uma das coisas, por exemplo, é isso, a ideia é que esse agente financeiro, o risco não fica mais com a ferramentaria, né? Então, o recurso, ele não vai em nenhum momento chegar direto na ferramentaria e passar para esse agente financeiro, ele vai vir direto da montadora para o agente financeiro. Então, isso faz com que as taxas sejam taxas Sim. mais próximas ao que uma montadora seria cobrado do que uma ferramentaria. Sim. Então, isso pode reduzir um pouco aí, enfim, bastante. E a plataforma, por operar com um volume grande de valores, vai poder buscar recursos, e, como eu disse, como a Cláudia colocou, em outros países, né? Porque com um sistema com taxas menores, né? Por exemplo, hoje, um set de ferramenta, se levar 8 meses para ser pronto, é uma taxa de 15% ao ano, acho que é maior que a margem que tem a ferramentaria. Sim. Certo? Então, se tu não tiver algum lugar para captar recursos, uma taxa condizente com a indústria, praticamente inviabiliza. E acho que o grande salto aí é justamente isso, né? Conseguir captar recursos com valor mais interessante, né? Porque é o diferencial dos outros lá fora também, uma das grandes diferenciais deles é eles terem acesso a recursos. Sim, e isso é uma coisa que a gente precisa entrar em contato com as empresas, com essas financeiras e ver ali o que seria, entender de vocês também, por exemplo, o que seria uma taxa realista para ser cobrado por essa antecipação. Eu acho que isso também faz sentido, e explorar um pouco melhor aí as possibilidades que a gente tem. Então eu vou te passar a bola de volta, né? Eu acho que a taxa ideal é a mesma taxa que o concorrente lá fora ele capta, né? Tem que descobrir isso para nós, né? Não, se quer igualar o jogo é por aí, né, gente? Não tem forma. Vamos deixar a disputa no mesmo nível. Tudo bem, André? Como é que tá? Tranquilo? Tudo jóia. Ligando com esse tema aí, né, que a gente tá falando, eu acho que a gente tem trabalhado lá nas reuniões de trabalho do P7, passando também alguns formulários, né, e o que a gente tem sentido, né, das ferramentarias, por exemplo. Nós perguntamos sobre o modelo de definição de fluxo de trabalho dentro da plataforma, e se esse fluxo de trabalho ele poderia ser padronizado, ou se ele deveria ser definido a cada, por exemplo, contratação de serviço. Isso envolve também, essa flexibilização, mudar marcos de pagamento e os valores que vão ser pagos a cada etapa. É muito bom
é muito boa a possibilidade da gente flexibilizar as coisas dentro da plataforma. Mas quando a gente pensa em trazer esse agente financeiro, quanto mais flexibilidade a gente está trazendo, é mais risco e a tendência de você ter taxas maiores é maior. Maior, com certeza. Então, é um ponto que a gente tem que levar em consideração, né, na hora de definir os requisitos da plataforma e principalmente dessa questão da padronização ou não padronização dos marcos e entregas, porque talvez nem todos os agentes financeiros que a gente vai contactar estejam dispostos a fazer esse tipo de flexibilização, né? A gente tem que achar uma solução de compromisso ali. Esse é um bom ponto, André. Eu acho que a solução ela precisa ser realista. E aí a realidade ela envolve um mundo um pouco mais complexo. A gente pode até pensar no cenário ideal aqui e tentar chegar para esses agentes e falar, olha, esse seria o cenário ideal. Seria receber o recurso aqui ao longo de cada etapa do projeto. Cada etapa a gente vai ter ali uma vazão de recursos diferente, né? Porque, afinal de contas, há um consumo diferente. Mas, ao mesmo tempo, o cara pode chegar ali e falar, então, e também começa a tornar mais complexo a minha operação aqui financeira. Pois é. Então, a gente precisa chegar, a gente vai ter que fazer esse match, tá? Mas a ideia é que seja realista, que seja aplicável, que isso de fato possa ser utilizado e dê benefícios para vocês, mas também isso não se torne um pesadelo financeiro para o operador. Querido, isso a gente vai conversar depois pessoalmente, né? Mas hoje, com os recursos de informática que tem, a quantidade de eventos não chega a ser um problema, certo? Até porque o analista da montadora, do sistemista, ele vai fazer visitas periódicas na empresa para provar os avançamentos, porque ele vai ter que fazer isso de qualquer maneira. E esse vai ser o teu referencial para a liberação dos pagamentos. Sim. Então, como é hoje, né? Então, assim, não vejo um problema de ter a coisa ser um pouco mais, assim, com mais eventos, né? Certo? Até porque baixa bastante o risco também, né? Certo? Então, é uma questão da gente ir discutindo, né? Uma coisa que precisa também depois, acho que num outro momento, é pensar num plano de saneamento também, né? Porque, em função dos problemas dos últimos anos aí, tem muita gente que está com situação de cadastro com problemas, né? E aí precisa ver como é que faz para recuperar isso, né? Porque senão também não resolve, né? Você não entende o que eu digo, né? Sim. Sim. Isso foi feito em outros segmentos com sucesso, acho que dá para chegar nisso também na área de ferramentaria, né? Você sabe quais segmentos? Olha, o segmento agrícola teve por muito tempo aí, várias vezes, a intervenção para sanear o sistema, porque eles são sujeitos a várias situações, né, de intempéries e outras coisas, e deficiência de gestão e tudo mais, eles foram se qualificando, né? Hoje, o cenário que a gente enxerga não é o mesmo cenário de 20 anos atrás, né? Certo? E teve o sistema bancário, é comum ter saneamento do sistema bancário, né? Então, é até case já, né? Então, essas coisas acho que a gente tem que olhar com calma e procurar achar os meios, mas não vamos colocar um problema maior, né? Vamos tentar resolver vamos comer pelas beiradas, né? Onde a gente consegue atuar com mais certeza e deixar ir trabalhando nessas questões mais espinhosas, né? Não tirar de foco, mas também não condicionar isso, senão não vai avançar, né? Perfeito. Perfeito. É assim que eu enxergo, pelo menos. Ok? Muito bom, gente. Obrigado. Mais algum comentário? Não? Não, da minha parte, sem comentário, André. Obrigado, Rogério. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então, a reunião. Queria agradecer a presença de novo de todos vocês, a colaboração aí. Na terça ou quarta, Cecília? Eu acredito que final da terça-feira, para que todo mundo responda a gente quarta-feira, já após feriado, já no meio da semana. Tá bom. Na semana que vem, então, terça, a gente envia para vocês o formulário. Não é um formulário longo, tá, gente? Não se assustem. É curtinho. São 7, 8 perguntas. É curto. É só para a gente ter uma noção um pouco melhor mesmo. E a gente deve procurar vocês individualmente, tá? Para conversar.
Isso deve acontecer na segunda quinzena de julho, para a gente tentar marcar algumas reuniões e tentar entender um pouco melhor aí quais são os desafios da cadeia. E aí, sintam-se bastante abertos aí em passar todas as informações, as demandas. A gente está aqui para ouvir vocês, tá bom? Ok, obrigado. Beleza. Obrigada, Obrigado. pessoal. Só avisando, né, aqueles que chegaram depois, nós gravamos a reunião, nós criamos um canal no YouTube para colocar essas reuniões do projeto, que são reuniões abertas, né, qualquer um que receber aí o link pode participar. Se vocês quiserem compartilhar com outras empresas o link do convite também podem trazer, quanto mais empresas para nós trabalharmos melhor, e aí a gente vai estar disponibilizando isso online logo, tá bom? Perfeito, gente. De novo, novamente, muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem com o formulário e logo depois em contato pessoal. Cláudio? Não? Foi erro? Foi apenas um erro Ok. aqui, eu estou meio mal posicionado aqui. Tudo certo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok, até a Valeu. próxima. Rogério. Valeu, tchau. Obrigado, Falou. Obrigado, Augusto. Obrigado, Elson. Obrigada, tchau, Falou, tchau. Maurício. Obrigado, Cris.